Olá, alunos do nono ano, professor Esquilaci, tudo bem? Então, esse vídeo aqui é a correção da atividade, né, do último material que eu passei para vocês, né? Então, depois da leitura do texto, do entendimento do texto, né, a gente vai poder refletir sobre ele e aí sim responder. Então, o que nós vamos fazer agora, baseado no texto que todos nós lemos, tá? Inclusive, no último vídeo nós lemos juntos. Então, vamos lá. Lembrando que quem faz essa atividade faz no caderno, né? Depois tira a foto e coloca lá no GSA, o Google Sala de Aula, para eu ver a atividade feita, ou me manda pelo e-mail que tem no início desse material aqui, que é o meu e-mail institucional, certo? Então, vamos lá. Primeira pergunta da atividade. Como se chamam as células capazes de se diferenciar em qualquer tipo de células? Bom, essas células que são capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula, elas são denominadas de células-tronco. Só isso, tá? Você tem que saber, porque isso é muito falado em televisão. O uso de células-tronco para desenvolver outras células, outros tecidos, né, para poder ajudar a combater algumas determinadas doenças. Segunda atividade. O que é DNA e qual é a sua importância para os seres vivos? Bom, baseado no texto, né, o DNA ele é formado por duas cadeias de nucleotídeos dispostas em forma de hélice. E o DNA contém todas as informações para gerar outro ser vivo. Tá? Lembrando que a gente fala em DNA em inglês, desoxyribonucleic acid, mas você pode também ver, às vezes, escrito como ADN, que é em português, o ácido desoxirribonucleico. Tá? Continuando. 3. Dois alunos, Rafael e Marina, acabaram por ter uma aula sobre DNA. Após uma reflexão, Marina comentou que nós comemos DNA todos os dias. A afirmação de Marina está correta? Explique. Bom, se o DNA, né? Primeiro, sim. Por quê? Porque o DNA ele é encontrado em praticamente todas as células, inclusive aquelas que compõem os seres vivos dos quais nós nos alimentamos. Então, por isso, ao ingerir um alimento, nós ingerimos seu DNA também. Se nós estamos ingerindo seres vivos, né, o frango, galinha, mesmo vegetal, né, uma fruta, uma planta, né, então são seres vivos. E seres vivos têm célula. Se tem célula, tem DNA. Se tem DNA e você se alimenta, você está se alimentando de DNA também. Também, vamos dizer assim, DNA também faz parte da nossa alimentação. Tranquilo. 4. Durante uma aula prática no laboratório, os alunos visualizaram no microscópio dois tipos de célula, uma eucarionte e uma procarionte. A. Explique as principais diferenças entre elas. E depois B. Faça um esquema simples mostrando onde o material genético de cada uma se encontra. Então vamos lá. A principal diferença entre as células procariontes e as eucariontes é que a célula procarionte ela não possui núcleo. O DNA ele fica solto dentro da célula, como é, já meio que respondendo a B, né? Você vê a imagem de uma bactéria, né? Você pega lá o desenho da bactéria no material, você vai ver que a bactéria ela não tem um núcleo definido, ela tem o DNA completamente solto, porque ela não tem um núcleo. Então, essa já é a característica da célula eucarionte. Ela tem o núcleo. Então, o DNA está inserido dentro de um núcleo nessa célula eucarionte. Tá? E uma curiosidade só, né? As células procariontes elas são, em geral, bem menores. Então é isso, já está respondido o B também. Você tem que se atentar, né, para que o material genético ele tem que estar disperso no citoplasma quando você for desenhar a célula procarionte. E o DNA tem que estar dentro do núcleo quando você for desenhar uma célula eucarionte. Certo? Então vamos lá. 5. O DNA pode ser encontrado na célula organizada
em cromatina ou em cromossomos. Descreva as diferenças entre essas duas organizações e explique em que momentos da vida de uma célula elas aparecem. Perfeito. Então vamos lá. Bom, primeiro, a cromatina é a forma não condensada do DNA, que está encontrado no núcleo durante um período em que o DNA ele é transcrito em RNA. Agora, o cromossomo ele é a forma condensada do DNA, que pode ser vista durante a fase da mitose, quando a célula vai se dividir. Tá? Então, o cromossomo ele é facilmente visualizável quando corado, quer dizer, quando é adicionado cor. Nós temos lá no texto várias imagens dos cromossomos, né? Porque ele fica numa forma bem definida. Tá? Então, basicamente é isso. Agora, todos os números 6, todos os organismos apresentam o mesmo número de cromossomos? Não. Nós vimos, o número de cromossomos ele vai variar de acordo com a espécie. Agora, no entanto, todos os indivíduos de uma mesma espécie, isso é importante, possuem o mesmo número de cromossomos. Então, cada espécie tem um número definido. E todos os seres dessa espécie têm o mesmo número de cromossomos. Certo? 7. Cariótipo é o número de cromatina de uma espécie? Essa afirmação está correta? Justifique, quer dizer, explique se você concorda ou não. Não, está incorreta. O cariótipo ele é o número de cromossomos de um organismo. Tá? Agora, ele pede na 8 para você diferenciar cariótipo de genótipo. Bem, o cariótipo ele é o conjunto de cromossomos de um organismo. Em uma espécie, apresenta forma, tamanho e número característicos e constantes. Já o genótipo ele é o conjunto de genes que um organismo apresenta. Nos seres humanos, ele é formado pela combinação entre os genes do pai e da mãe. Novamente, tá? Para diferenciar cariótipo de genótipo. Cariótipo é o conjunto de cromossomos de um organismo. Em uma espécie, ele vai apresentar forma, tamanho e número característicos e constantes, como nós vimos agora anteriormente. Cada espécie tem a sua quantidade de cromossomos. Então, o cariótipo está relacionado ao cromossomo. O genótipo ele está relacionado ao cromossomo, mas é ligado aos genes que tem no cromossomo. Tá? Então, o genótipo, o próprio nome fala genótipo. O genótipo ele é o conjunto de genes que um organismo apresenta. Nos seres humanos, ele é formado pela combinação entre os genes do pai e da mãe. Então, todos os cromossomos têm genes. Tá bom? Então, é isso. 9. Foram encontradas na cena de um crime algumas hemácias. Um dos detetives ficou muito animado com esse achado, pois, segundo ele, agora seria possível identificar o DNA do perpetrador, que poderia ser comparado com o DNA dos suspeitos. Imagine que você é colega desse detetive. Você concorda com o seu entusiasmo? Justifique sua resposta. Bom, não. É que é um pouco complicado, mas vamos dizer assim, se fosse só hemácia que tinha sido encontrado lá, não ia ser uma boa notícia. Por quê? Nós vimos lá que as hemácias são células anucleadas. O que é isso? Que não tem núcleo. Tá? Então, ela não possui material genético. Assim, é impossível comparar seu material genético com a dos suspeitos. Só que tem um problema, gente. Quando você teu sangue, você se corta e pinga sangue em algum lugar, não é só a hemácia que cai, tem várias outras células. E essas outras células possuem núcleo com DNA. Então, não existe isso que ele está falando. Encontrou algumas hemácias. Não, não é hemácia. Se pingou sangue, tem vários tipos de célula.
Se por algum motivo essa gota de sangue, só as hemácias ficaram preservadas, aí ele não tem como ver, porque as hemácias não têm núcleo, mas possivelmente vai ter várias outras células que têm o núcleo e têm o DNA. Tanto é que em filme, você vê em filme de sempre coletando sangue, porque isso possibilita, não por causa da hemácia, mas por causa das outras células, certo? 10. Leia as afirmações a seguir e depois faça o que se pede. Muito bem, afirmação 1. O único local em que se espera encontrar DNA do próprio organismo em uma célula eucariótica é no seu núcleo. Afirmação 2. Cloroplastos e mitocôndrias apresentam DNA dispersos no citoplasma. Bem, com relação às duas afirmações acima, e sabendo que a afirmação 2 é correta, responda o que se pede a seguir. Primeiro, A. A afirmação 1 é verdadeira? Justifique sua resposta. Não, a afirmação 1 não é verdadeira. Os mitocôndrias e cloroplastos, porque na afirmação 1 fala o único local em que se espera encontrar DNA do próprio organismo em uma célula eucariótica é no núcleo. Então, tá, essa não é uma afirmação verdadeira, porque mitocôndrias e cloroplastos são estruturas celulares presentes no citoplasma, que também possuem moléculas de DNA. Ou seja, cloroplasto e mitocôndria também têm DNA, certo? Que é o que diz a afirmação 2. Então, aí vem a B. A que tipo de organização celular, eucariótica ou procariótica, as mitocôndrias e os cloroplastos mais se aproximam? Justifique sua resposta. Bom, as mitocôndrias e os cloroplastos apresentam estrutura semelhante a seres procarióticos. Por quê? Porque o DNA ele não está dentro de um núcleo, ele está fora, certo? Última pergunta, 11. Um atleta, após meses de treinamento constante, desenvolveu uma musculatura maior e mais forte. Considerando esse caso, então responda abaixo. A. Quando observamos características físicas de um adulto, de um indivíduo, estamos vendo seu genótipo ou seu fenótipo? Bem, quando a gente observa características físicas de um indivíduo, estamos observando o seu fenótipo. Lembrando que o genótipo está lá presente dentro dos cromossomos, nos genes. Tá? B. O aumento da musculatura causado por treinamentos constantes é determinado apenas por fatores genéticos? Explique. Não. O uso da musculatura no treinamento, ele é um fator ambiental que influi em seu desenvolvimento. Então, não é só uma questão genética. E C, e última. A musculatura desenvolvida após rotinas de treinamento físico constante poderá ser transmitida aos descendentes do atleta, caso ele resolva ter filhos? Justifique. Sim ou não? O cara é forte, bombadão, fortão lá. Ele vai ter filho. O filho dele vai ser assim? Não. Porque isso foi uma característica que ele desenvolveu durante a vida dele, no ambiente em que ele está. O filho dele, até no futuro, quando for maior, quando ele estiver com o corpo adequado para poder fazer exercício físico, porque tem idade, até uma certa idade, isso não é bom fazer, porque pode causar prejuízo, né? Mas, de uma forma geral, o filho dele não vai herdar essas características dele ser forte. A criança, quando for adulta, ela pode ser forte, mas em função dela fazer o mesmo procedimento que o pai fez. Ele não herdou geneticamente essa informação, essa característica. Ele pode adquirir no ambiente onde ele está inserido, fazendo exercícios em uma academia, por exemplo. Tá bom? Então é isso, gente. Tá aí, facinho, fizemos, né? 11 perguntas, pode chegar a uma coisa gigante, mas respostas bem curtas e diretas e bem claras, né? Para tirar dúvida de qualquer coisa que a gente leu aí. Tá bom? Então, aguardem que na próxima semana material novo. Tá bom? Então, um abraço para vocês e até mais.